Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos um pão que é maravilhoso. Ele tem uma crocância, uma textura própria e uma técnica muito diferenciada. Esse pão se chama croissant. O croissant é considerado hoje em dia o café da manhã dos franceses, mas aqui a gente vai fazer o café da manhã, o café da tarde, o café da noite da forma com que a gente quiser, porque a gente vai rechear tanto com uma parte doce como uma parte salgada e fazer também ele como um sanduíche. Hoje nós aprenderemos então o pão, a técnica, a forma de cocção, modelagem, vai ser bem legal. Vamos lá? 500 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de açúcar refinado, 25 de manteiga sem sal, 20 de fermento biológico fresco, 250 de água, 10 de sal, 20 gramas de ovos, 15 de leite em pó integral e 250 de margarina para folheado. O modo de preparo do nosso croissant é bastante simples. Dessa vez utilizaremos o fermento fresco, então eu deixei ele já em porçãozinhas bem pequenininhos, massei com o garfo e vou colocar um pouquinho de água. Essa nossa água tá bem morninha, tá? Numa temperatura máxima de 35 graus. Então eu vou dissolver necessariamente eu preciso dissolver na água para depois incorporar na minha massa. Ó, bem dissolvido. Vou colocar no meu bol a farinha, açúcar, o leite em pó e vou dar uma misturada aqui para que esses secos fiquem misturadinhos, tá? Acrescento agora o meu fermento, a água, vou dar aquela misturadinha básica e já acrescento os meus ovos. Não esquecendo, pessoal, que nesse momento nós estamos depois no mise en place, na fase da panificação da mistura, tá? Essa mistura tem que ficar bem homogênea, bem certinha, para depois podermos sovar essa massa. Então aqui já acrescentei os ovos, vamos colocar então a manteiga. E aqui é aquela hora de literalmente mão na massa. Vamos misturar bem esses ingredientes. Aqui. Para então acrescentarmos o último insumo, que é o sal. Ele já deu uma agregada boa, né? Nesse momento eu vou colocar o sal. E vou agregar este sal na massa. E o momento em que o bol estiver limpinho, eu posso tirar a massa do bol e começar a sovar na bancada.
quase aqui, ó. Não tenho mais nada no meu bol, quer dizer, tem um pouquinho aqui, eu vou tirar esse pouquinho aqui. Mas, ó, não tá grudando mais a massa no bol, eu posso passar para a bancada. E agora sim, vamos lá para aquela fase da panificação que é a sova. A nossa massa já descansou, já desestressou o glúten, inclusive já começou a fermentar. Então eu vou retirar esses gases agora e vou deixar ela naquele formatinho retangular. Com um rolo de macarrão mesmo, né? Vamos fazer às vezes de um cilindro. Então vamos lá. Aqui sempre deixando ela de uma forma retangular. Por quê? Eu vou colocar a minha manteiga, a margarina para folhados no meio dessa massa. É isso que vai fazer com que o croissant fique crocante, né? Essa massa, ao contrário do que as pessoas falam, é uma massa folheada, ela não é uma massa folheada, ela é semi-folheada, tá? Ela tem uma fermentação aqui, porque vai ao fermento biológico, porém ela é chamada, né, na literatura de semi-folheada. Então sempre mantendo o padrãozinho retangular, eu peguei a minha margarina e deixei ela bem geladinha, ela tá bem congelada, né? Então eu colocarei essa minha plaquinha bem no meio aqui, tá? Não se preocupem em se quebrar, não tem problema nenhum. Ela só precisa ficar retinha para que na hora que eu passe o rolo por cima, ela continue lisinha essa massa e não venha a quebrar, tá? Então aqui, coloquei ela bem no meio e o que eu vou fazer? Dobrar essa massa como se fosse um envelope, tá? Dobrei ela no meio, deixei ela aqui e imediatamente eu vou escolher um lado para poder fazer a dobra. Vou virar ele para cá, tá? A importância da manteiga, dessa margarina ficar bem gelada é que nesse momento eu vou passar o rolo e vou esticar essa massa. Consequentemente, essa margarina vai entrar nessa massa, vai agregar a essa massa e ela não pode estar muito mole ou numa temperatura ambiente, porque na medida em que você passar o rolo aqui, o que vai acontecer? Essa margarina ou a manteiga que for, ela vai vazar dessa massa, sair para fora, e não é isso que a gente quer. Então aqui, passei o rolo, já dei aquela esticada na minha massa. Vou fazer uma primeira dobra e vou dobrar ela em 3 partes. Aqui. Uma. Tentando deixar sempre o envelopinho maior possível. E 2. Tá? Aqui vou voltar para o meu estágio inicial e vou colocar essa massa na geladeira agora, para então eu abrir ela novamente e que assim vai ficar a manteiga, a margarina ou massa, né, que seja, e ali ela vai se manter bem folheada. Já fizemos a nossa primeira dobra, agora vamos esticar essa massa novamente e vamos fazer mais uma dobra. Então lá, com o rolo, trabalhando ela bem lentamente, né? Eu não preciso deixar o meu rolo num lugar só, sempre levando para frente e para trás, tá? Aqui, e sempre lembrar, deixar uma configuração retangular. Então, vou lá, trabalhando com ela. A gente sempre usa aqui na escola o comprimento da bancada, mas na casa de vocês
meçam assim, que seja mentalmente na mesa, uma medida que fique fácil depois para vocês trabalharem com a modelagem desse pão. Então a gente percebe aqui que a manteiga, a gordura da margarina se incorporou direitinho a toda a massa, tá? Então vou fazer essa última dobra, vou deixar ela descansandinho alguns minutos para que esse glúten se desestresse e essa manteiga, essa margarina entre bem na camada do pão. Então faremos o nosso corte. Aqui, já dei uma esticada e vou fazer a dobra. Vou puxar a parte de cima, vamos colocar aqui, e agora a parte de cá, cima para baixo, como se fosse um envelopinho. Da mesma forma, quando eu comecei a minha massa sempre com a dobradura desse lado, eu vou permanecer com a dobradura deste lado, para então, agora eu vou deixar ela descansar e vou abrir novamente para a gente fazer a modelagem desses croissants. Pessoal, abri já a massa, como eu consegui deixar numa espessura mais fina possível no rolo, eu precisei cortá-la em 2 pedaços. Agora sim, vamos fazer a modelagem desse croissant. Existem nas casas de panificação ou confeitaria um instrumento que se corta diretamente o croissant. Mas vamos supor que eu não tenho isso em casa, você também não tem. Como nós faremos? Temos 3 opções: ou uma faca chefe para fazer a medição e o corte, ou uma espátula tranquilamente, ou um cortador de pizza. Você poderá fazer em qualquer um deles. E como que eu começo essa modelagem? Eu vou marcar na minha massa triângulos, tá? Façam triângulos imaginários. Então, por exemplo, vou fazer esse daqui, nesse tamanho, nessa espessura. Não preciso cortar ainda, tá? Só marcarei para saber se eles ficarão num tamanho bom. Ó, croissants grandes cortados. Agora sim, posso fazer o corte. Então, aqui, eu tô usando o cortador de pizza por ser mais fácil. Aqui. E vou cortar já vamos fazer direto a modelagem dele. Os meus triângulos já foram pré-determinados aqui, que nós montamos com a faca. Agora eu vou fazer o corte dessa massa, o triângulo, e já vamos modelar. Aqui, triângulo retirado. E como que eu vou trabalhar com essa massa? A princípio, eu vou colocar aqui um cortezinho bem no meio e vou virar essas abas aqui para o lado. E daqui em diante eu vou enrolar essa massa, sempre dobrando as orelhinhas para baixo e o finalzinho dele emenda para baixo, tá? Então ele vai ficar como se fosse um caranguejinho, quase. Vamos fazer novamente? Aqui, triângulo, já pré-definido. Vamos cortar ele aqui, bem no meio. Virei aqui as orelhinhas e vou enrolando, apertando bem direitinho até que essa pontinha fique para baixo e orelhinhas para cima. Aqui. Vamos lá para fazer o nosso recheio, como nós vamos trabalhar aqui. Triângulo novamente. Faço aquele cortezinho e viro a aba. Só que imediatamente eu vou colocar o meu recheio aqui, bem nesta parte. Vamos colocar um pouquinho de queijo e presunto e ó, vou enrolar as 2 partes juntas, tá? Sempre apertandinho para que esse recheio não solte depois na hora da cocção.
Então, emendinha para baixo e orelhinhas para cima. Vamos lá, fazendo o corte, viramos a massa aqui. Vamos novamente rechear com queijo, muito queijo, tá? Vamos colocar um presuntinho aqui também. Orelhinhas aqui dobradas, eu vou puxar essa parte aqui e apertar, tá? E vou puxar aqui para que esse queijo não vaze. Finalização ele para baixo, né? E orelhinhas para cima. E assim finalizamos a nossa aula de croissant. Os croissants recheados com queijo e presunto, com chocolate e até mesmo na forma de sanduíche. A gente pode brincar com esse pão da forma que quiser. Vamos cortar um pão só para ver como ficou dentro? Olha que delícia! Então é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!